sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que vocês podem entender e traçar a Fibonacci matriosca, tá? Eu vejo que tem pouco conteúdo sobre esse tipo de Fibonacci aqui no YouTube, então eu achei que seria interessante eu compartilhar com vocês como que vocês podem entender e configurar, então, esse tipo aí de retração nos gráficos de vocês, tá? Na verdade, gente, esse tipo de Fibonacci nada mais é do que aquela ferramenta preço de Fibonacci, só que aí são acrescentados subníveis dentro, então, dos níveis que já existem de Fibonacci, tá? Então, por isso mesmo que tem essa comparação aí com o brinquedo Matrioska, tá? Que a gente já sabe que é uma boneca que tem outras bonecas por dentro, tá? Então, na verdade, esses subníveis, eles vão servir aí para vocês como linhas de suporte e resistência. Então, é interessante para quem tem dificuldade de identificar essas linhas, porque normalmente quem está iniciando não consegue identificar onde fica ali o suporte, a resistência, tá? Nos gráficos, e esse tipo aí de retração de Fibonacci pode auxiliá-los, então, a realizar automaticamente as marcações dessas linhas de suporte e resistência, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar, então, para vocês na prática como entender melhor e como configurar a Fibonacci matriosca aí de vocês, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para fazer sua inscrição, ativar as notificações para receber todos os vídeos que eu venho publicando aqui no YouTube. Então vamos conferir na prática como que vocês podem configurar aí esse tipo de retração? Bom, gente, então eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui no Profit Pro, mas essa ferramenta também, tá? Retração de Fibonacci, que na verdade aqui dentro a gente chama de preço Fibonacci, tá? Que são esses skins aqui. Ela está disponível também na versão mais básica do Profit, tá? Para vocês conseguirem entender, então, o que seria aí o Fibonacci matriosca, vocês precisam entender, então, como colocar o esboço dessa retração de Fibonacci, tá? Normalmente, aqui na internet, os traders comentam, tá? Que vocês precisam identificar, na verdade, um fundo interessante aí no gráfico, tá? E normalmente esse fundo está relacionado aí com algum suporte. Então, aqui, por exemplo, tá? Vou colocar uma linha aqui para vocês conseguirem visualizar, que aqui a gente pode ter aí um suporte nessa região aí dos 4.905, mais ou menos, tá? Então, é interessante a gente considerar esse fundo para a gente colocar o esboço da retração, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente seleciona aqui a ferramenta e pega, então, aqui desse fundo que a gente está considerando, tá? E arrasta até o topo, que a gente também vai considerar. E aqui eu vou ampliar um pouco para vocês conseguirem visualizar aí melhor. Então, percebam que aqui a gente já tem mais níveis, que é justamente os subníveis mesmo aí do Fibonacci matriosca, tá? Então, essas linhas, na verdade, elas vão funcionar aí para a gente como linhas de suporte e resistência, tá? É interessante eu comentar uma outra coisa aqui com vocês também, aproveitar que eu estou falando aí de retração de Fibonacci. Tem alguns comentários aqui no meu canal, tá? Porque tem alguns vídeos aqui do meu canal que eu vou fazer o esboço, tá? Da retração de Fibonacci, mas normalmente é vídeo que não é o foco a retração de Fibonacci, é um outro assunto, aí eu uso a retração e as pessoas acabam vendo como que eu faço, tá? E aí tem alguns vídeos, tá? Que eu considero o topo antes de considerar o fundo. Então eu faço esboço assim, tá? Então algumas pessoas deixam muitos comentários, até me xingando mesmo, tá? Reclamando que está errado a maneira de realizar o esboço, porque normalmente, gente, os traders que ensinam para vocês aqui no YouTube falam que a maneira correta é considerar o fundo primeiro, tá? Só o fundo, que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Realmente fica mais fácil,
Mas só que o que que acontece? Se vocês têm um raciocínio, tá? Porque isso aqui é como se fosse um espelho. Então, se vocês têm um raciocínio aí de entender que, na verdade, quando eu tenho aqui, tá, uns 50%, e se eu estou pegando aqui de cima para baixo, então, na verdade, eu estou invertendo, tá? Então, onde for aqui, ó, aqui 38,2, na verdade, vai ser acima de 50%. Então, vai ser o quê? 61,8, que seria, então, justamente um dos números de Fibonacci. Só que aqui vai inverter, justamente porque eu estou puxando aí do topo e não do fundo, tá? Então, na verdade, o que que é preciso entender com essa ferramenta? Não adianta você decorar a maneira que estão te ensinando aí na internet, tá? O importante é você entender como que ela funciona, tá? Você entendendo que é como se fosse um espelho, aí quando você esboça ela, você vai continuar entendendo do mesmo jeito, tá? Então, para ficar mais fácil, porque eu percebi que gerou um pouco de incômodo aí em algumas pessoas. Então, para isso não acontecer, tá? Para quem tem um pouco aí de dificuldade, às vezes, de visualizar e entender que esse percentual inverte, tá? Se você considera que o topo primeiro, então eu vou começar a esboçar aqui, pegando só o fundo, tá? Que assim não vai confundir aí a cabeça de vocês, tá? Mas o mais importante é entender a ferramenta e não decorar como que os outros estão ensinando aí para vocês, tá? Bom, então vamos considerar aqui o fundo, então a gente vai esboçar aqui de novo, então para a gente ver os níveis aí de Fibonacci matriosca, tá? Bom, então o que que é importante vocês prestarem atenção aí? Como a gente tem mais níveis, tá? A gente tem subníveis, é bom que vocês, para dar uma diferenciada mesmo, tá? E para ficar mais fácil de vocês visualizarem, separar esses subníveis, então, em ouro, prata e bronze, tá? Então, aqui eu usei a cor amarelo, tá? Para o nível ouro, a cor prata para o nível prata e a cor verde para o nível bronze, tá? É importante que vocês façam aí essa organização mesmo para poder ajudar vocês a entender aí a ferramenta, tá? E aí, o que que vocês vão fazer, tá? São vários subníveis, gente. E aí, vocês precisam clicar com o lado direito do mouse para poder modificar essa retração que já vem, na verdade, pré-programada, só que não vem com esses níveis, tá? Vocês precisam realizar a programação desses níveis, então. Então, vocês vão clicar com o lado direito do mouse, selecionar propriedades de preço Fibonacci, e aí vocês vão começar, então, a colocar mais níveis, tá? Igual aqui, por exemplo, se for incluir o nível 19,1, que na verdade a gente já tem, tá? Então, digita aí 19,1 e clica em incluir. E assim vocês vão fazendo com os outros subníveis, tá? São vários. Aqui no vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar, tá? Separado por cor, ouro, prata e bronze, todos esses percentuais aqui, que aí é só vocês olharem para essa colinha que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e fazer a configuração de vocês aí, tá? Na plataforma que vocês estiverem usando. É basicamente isso. E aí vocês precisam incluir esses níveis. E depois vocês precisam mudar a aparência para ficar mais organizado mesmo, tá? Então é só vocês virem aqui e clicar em cima de cada nível, tá? E aí vocês podem mudar o estilo da linha, pode deixar pontilhado, tá? Igual eu fiz aqui, por exemplo, o nível ouro, pode aumentar a espessura, mudar a cor. E aí, depois que vocês fizerem isso, vocês vão clicar em definir como padrão, porque aí já vai salvar aqui dentro da plataforma desse jeito, se vocês quiserem trabalhar com a retração assim, tá? E aí, depois é só clicar em aplicar e depois em OK. Então, para realizar a configuração, tá? Da Fibonacci matriosca, é basicamente isso aí que vocês precisam fazer, tá? Para entender como que vocês usariam isso mesmo, tá? A nível de day trade ou swing trade também, porque pelo fato de ser linhas de suporte e resistência, então vocês podem trabalhar com outros ativos também, tá? Não necessariamente só com mini dólar, igual tá aqui, por exemplo. Vocês podem usar, tá? Essas linhas aqui
em ações também, para vocês terem mais ou menos um norte, tá? De onde vocês vão entrar ali, vão começar a investir na ação, de onde vocês vão sair, tá? Onde vocês vão zerar ali a posição de vocês em determinada ação. Então, vocês podem usar também para outros ativos, tá? Então, se a gente for analisar, percebam que tem muito cruzamento aqui de outros níveis também, tá? Igual aqui a gente teve um cruzamento do nível bronze também, tá? Com o nível ouro aqui. E aqui a gente teve uma resistência justamente no nível bronze, tá? Que foi todo esse pedaço aqui, ó, tá? Onde essa região, onde na verdade se manteve aí mais constante, não oscilou muito, esse nível aqui, tá? Bronze, que foi mais ou menos aí nos 4.940 mais ou menos, tá? A gente teve aí a formação de uma resistência, na verdade, tá? Então, automaticamente, essa ferramenta vai marcar para vocês esses pontos. Então, a gente já sabe que aqui, tá? Nessa região dos 4.940 mais ou menos, a gente tem uma resistência muito importante. Então, se você tem dificuldade de enxergar essa questão de resistência e suporte, essa ferramenta pode te auxiliar aí, porque você pode pegar uma linha aqui, por exemplo, tá? E marcar aqui, ó, uma resistência justamente nessa região. E aí, para ficar fácil de visualizar, é só alterar aqui a cor, tá? Então, a aparência aqui, vamos colocar essa cor aqui, aumentar a espessura. Então, aqui a gente já percebeu que tem uma forte resistência, que foi justamente a ferramenta Fibonacci Matrioska que mostrou isso para a gente aqui no gráfico, tá? Então, gente, essa ferramenta é para isso, tá? Se você tem dificuldade aí com essas marcações, tanto de suporte quanto resistência, você pode começar a usar, então, aí nos seus gráficos, tá? Eu vou deixar os níveis para vocês, então, na descrição do vídeo, para ficar mais fácil aí a configuração para vocês. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal também, ativar as notificações para receber sempre o conteúdo que eu venho publicando. E até o próximo vídeo.